irmãos, aleluia. Pode se sentar, meus queridos, aleluias. Fui pego mesmo de surpresa, ele nem tinha comentado nada. A hora que eu cheguei aqui, ele falou para mim para trazer uma palavra, aleluias, né? E muitas das vezes a gente, né, irmãos, se covardamos e falamos não. E é uma coisa, irmãos, que eu não consigo falar não é para Jesus, entendeu? Porque não tem como você falar, não vou, aleluias, né? Não tem como você pegar e você dizer, falar assim, não. Você acha, é aquele ditado, chegar uma oportunidade até você e você falar que não quer a bênção, que não quer a vitória, aleluia, e sendo que a bênção chega até nós, irmãos. A palavra de Deus fala, irmãos, aleluias, que nós não precisamos correr atrás da bênção, mas sim a bênção chega até nós. Isso daí, irmãos, aleluias, é a palavra de Jesus quem fala. Então nessa noite, aleluias, eu não sei como que está seu coração, não sei como que você chegou aqui, mas eu, irmão Alessandro, olhando assim, aleluias, né, olhando para você, eu digo assim, falando para o nosso irmão Fábio, aleluias, e ele com esse sorriso dizendo assim, eu dizendo assim para ele, tá tudo bem. Ele está sorrindo? Não, está ótimo. Mas Deus, irmãos, aleluia, Ele conhece o nosso Então, aleluia, é fácil eu, ou nossa irmã Cris, aleluia, olhar para uma pessoa e dizer, quando essa pessoa está sorrindo, dizer, está tudo bem com ela, aleluia. Mas o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, aleluias. E uma coisa aqui nessa noite, irmãos, aleluia, que me alegrou muito, muito mesmo, aleluia, foi a nossa irmã Beth, testemunhando esse testemunho aqui, aleluia. E hoje, irmã Beth, aleluia, aconteceu uma coisa que foi fora do normal, aleluia, respeito do nosso irmão Márcio. E vou contar aqui, irmãos, aleluia, antes de nós entrar na palavra, eu fui no depósito de madeira, né, comprar uma madeira para me fazer um beiral de uma casa. E quando eu cheguei, irmãos, aleluia, nesse depósito, né, e já estava quase para fechar o depósito. E eu peguei e falei assim, meu Deus, eu preciso dessa tábua para me fazer esse beiral. O irmão Márcio sabe muito bem, nosso irmão Valdir sabe muito bem que beiral que é esse. E eu peguei e falei assim, eu preciso. E eu peguei e cheguei, irmãos, aleluia, até no São Caetano, e cheguei e falei assim, eu preciso. E eles falaram assim, ó, você tem 15 minutos para você ir lá no depósito, pegar essa madeira, porque os meninos estão fechando, depois só sexta-feira que amanhã é feriado. Falei, Jesus, me dá esse tempo, eu preciso dessa madeira para poder trabalhar amanhã. Falei, mas eu vou. Falei, liga lá. Ele falou assim, ó, o rapaz falou assim que você tem 15 minutos, você ficar enrolando aqui, você já está perdendo tempo. Eu peguei e falei assim, estou indo. Catei o carro, irmãos, e fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, aleluia, aquela cancela já estava até fechada já. Falei assim, esses abençoados não vai querer abrir para mim entrar aqui, né? Aí chamei um, não vi ninguém. Falei assim, já foram tudo embora. Chamei outro, não vi ninguém. Aí, irmãos, falei assim, bom, para quem já está aqui, só que a mão na buzina, irmãos. Aí apareceu um. Ah, eu sei que veio buscar madeira aqui. Eu falei assim, é eu mesmo. Aí, irmãos, ele falou assim, entra aqui dentro aqui com o carro aqui, você vai levar no carro? Eu falei assim, vou. Eu entrei com o carro, fui lá no fundo lá. Daqui a pouco, irmãos, chegou um caminhão, chegou outro caminhão, mas tudo do depósito mesmo, né? Aí desceu um abençoado lá, irmãos, chegou assim, falou assim para mim assim, rapaz, precisa ver você. Falei assim, é mesmo? Eu falei assim, preciso falar algo para você aqui. Falei assim, não, irmão, pode falar. Ele falou assim, ó, minha mulher falou uma coisa para mim, mas eu não botei muita fé não, quero ouvir da sua boca. Eu falei assim, pode falar. Ele falou assim para mim assim, é verdade mesmo que o irmão Márcio está na sua igreja lá e reconciliou com Jesus? Falei, é isso que você quer saber? Eu falei assim, verdade, irmãos, verdade mesmo. O irmão Márcio, ele está na nossa igreja, reconciliou com Jesus, e está firme com Jesus. Ele falou assim, irmão, como eu orei para aquele rapaz.
Ela falou assim, como eu orei. Irmão Márcio, ele manda lhe dizer, desse jeito, irmão. Ele falou isso daqui para mim e vou falar para você. Que ele falou, irmãos, que ele vai vir aqui na nossa igreja, pessoalmente, para dar um abraço no irmão Márcio. Irmãos, aleluia. Quando ele falou isso daí para mim, irmãos, aleluia, que eu fiquei pensando assim, irmão Fábio, aleluia, que ele falou assim, olha, eu não acreditei. Mas eu preciso ouvir da sua boca. Eu falei assim, tem coisa ruim que já está vindo aí. A gente pensa, né, irmãos, aleluia. Mas quando ele falou para mim assim, é verdade que o irmão Márcio voltou para a igreja, voltou para Jesus. Falei, verdade, irmãos. Irmãos, aleluias. Eu falei comigo, a hora que eu saí de lá com Jesus, falei, Deus, eu ganhei o meu dia de hoje. Eu ganhei o meu dia de hoje por essa palavra. Eu ganhei, irmãos, porque ali a gente via, aleluia, a alegria de um ser humano, aleluia, de ver e falar, aleluia, de ver o seu irmão, aleluia, na igreja. É a mesma coisa de todos os dias isso aqui, irmãos. Eu ia falar de hoje, mas todos os dias, quando eu vou trabalhar, o meu filho, ele fala assim para mim, assim, pai, vai com Deus. Eu falei assim, amém, filho, você fica com Deus também? E ele fala assim, pai, eu te amo. Aleluia. E eu também falo, filho, o pai também te ama, tá? Ele fala assim, Jesus te acompanha, pai. Agora eu vou dizer uma coisa, se um ser humano, aleluia, que fala para mim, que fala para você, que nos ama, agora imagine o amor de Jesus. Imagina, aleluia, o amor que Deus tem por mim e por você, meu irmão. Você já parou para analisar da onde que Deus nos arrancou e nos colocou, aleluias? E hoje eu posso dizer para os irmãos aqui, aleluia, diante da igreja, aleluia, que aquele que tem Jesus tem tudo, e aquele que não tem Jesus não tem nada. Não tem nada. Se você não tiver o principal que é Jesus, irmão, você não tem nada, irmãos. Agora uma coisa eu digo, se você tiver Jesus, ei, você tem tudo, irmão, e mais um pouco. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a miséria, pode vir o que vir, mas se você tem Ele, aleluia, uma coisa eu vou lhe dizer, aleluia, você tem tudo sobre a tua vida, aleluia. Mas, irmãos, aleluia, a palavra de Deus fala para nós aqui nessa noite, aleluia. Jeremias 1, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero também contar isso aqui para os nossos irmãos também, aleluia, que o João está aí, viu, irmãos? Aleluia. João está aí, está conosco, aleluia. Ele não pôde estar presente aqui, que ele tem até 7 horas da noite, né, para ele poder sair, aleluias, mas a palavra, que eu nunca deixo de falar, que em breve ele estará aqui conosco aqui. Eu sempre falava que ele ia estar no meio do jovem aqui, né, mas eu agora vou mudar. Em breve ele estará junto com os varão aqui, viu, irmãos? Em nome de Jesus, irmãos. Você crê nisso? Eu creio. Porque a palavra do Senhor lhe fala, aleluia, que os milagres acontecem com aqueles que crêem. Aleluia. Então você tem que crer, irmãos, aleluia, por tudo que você não está vendo o resultado, mas eu creio. Não estou vendo o sucesso, mas eu creio. Não estou vendo o resultado, mas eu creio que amanhã eu vou ver. Aleluia. A palavra de Deus fala aqui em Jeremias para nós, aleluia, Jeremias 1, versículo 8, uma palavra bastante conhecida, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fala assim para nós, irmãos, aleluia, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, dize o Senhor. Aleluias. Você tem coragem de sair até o seu lugar e dar aquele abraço especial
no seu irmão, na sua irmã. Você tem coragem de fazer isso? De sair até no teu lugar, aleluia, e falar para o seu irmão: olha, se ninguém não te abraçou, hoje eu estou aqui para te abraçar. Você tem essa coragem, aleluia, de sair, aleluia, do teu lugar e dizer: ei, se alguém não te ama, aleluia, Jesus te ama. Ei, se alguém não te mostra, aleluia, que gosta para você, mas Jesus gosta, aleluia. Você tem coragem, irmãos, aleluia, sair do seu lugar e abraçar o seu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir os planos, os projetos de Jesus sobre a tua vida. Nada. Aleluia. Quem te escolheu foi o Senhor. Aleluias. Porque Ele vive, posso crer do amanhã, porque Ele vive. Termo não há, mas eu venci. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Oh, glórias! A palavra de Jesus fala, irmãos, aleluia, Jeremias 1, versículo 8, fala assim para nós, aleluia: não temas diante deles. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, aleluia, fala para nós, aleluia, bem claro, que nós não devemos temer. Aleluia. Vem as dificuldades, vem a prova, e quem que não passa por prova? E quem que não passa por luta? Aleluia. Quem que não passa, irmãos? No dias de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem a primeira tempestade, vem a primeira, aleluia, o vento. Primeira coisa que nós falamos: não vou conseguir vencer, aleluias, meu Deus, não vou passar. A luta é tão grande, aleluia, não vou conseguir. Mas a palavra de Jesus fala, aleluia, que nós não devemos temer. Aleluias. Irmãos, aleluia, é tão forte essa palavra, aleluias, que quando eu sofria de depressão, aleluias, eu tinha medo de trabalhar, eu tinha medo de ir no banheiro, eu tinha medo de tomar banho, eu tinha medo, aleluia, até de dormir. Agora uma coisa eu vou dizer para os irmãos, aleluia, isso daí, aleluia, era de mim, que eu temia, tinha medo. Aleluia. E quando tudo isso, irmãos, aleluia, que eu temia tudo isso, eu pensava assim comigo, desse jeito assim, ó: meu Deus, vai que eu estou aqui trabalhando aqui, e eu caio e morro que ninguém vai ver. Quando eu estava, aleluia, no banheiro, ou vice-versa, até mesmo deitado, aleluia, eu falava: e se eu morrer aqui, a minha mulher nem vai ver eu morrer, aleluia. E eu já falava assim: será que eu vou acordar? A depressão, aleluia, era tão grande, que eu colocava tudo isso dentro de mim, aleluia, e se alimentava disso, e eu pegava, aleluia, eu falava assim para mim, aleluia: não vou conseguir. Mas a palavra de Jesus fala, aleluia, que nós não devemos temer. Fala assim: não temas diante deles. Deles quem, aleluia? Medo, pânico, desespero, aleluia. Tudo aquilo, aleluia, que vem sobre nós não devemos temer, irmãos. Aleluia.
Aí fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não temas diante deles, porque eu sou contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma frase e uma palavra que a nossa irmã Danila sempre falava, aleluia, para mim. Ela falava assim para mim assim, irmão Alessandro, posso falar uma coisa? Eu falei assim, pode. Ela falava assim, ó, nunca tenha medo do seu adversário. Eu falei assim, verdade, irmã. Ela falou assim, nunca. Eu falei assim, mas irmã, ela falou assim, irmão Alessandro, coloca isso na sua cabeça, nunca você tem medo do seu adversário. Porque tudo que ele quer, tudo que o seu adversário quer, que você esteja lá embaixo, caído, desanimado, triste. E quando você, aleluia, pensar, imaginar que você está lá, você já era, meu filho. Ela falou assim, então você nunca tenha medo. Quando vir um mal sobre você, aleluia, você diga, aleluia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, aquilo para mim, aleluia, eu catei essa palavra, por isso que fala, aleluia, que a gente tem que se alimentar. Eu catei aquilo ali, eu falei assim, isso daqui, irmã Danila, nunca mais vai sair daqui de dentro de mim. Quando vem o mal, aleluia, quando vem algo, fala, você pode até vir, aleluia, mas você sabe que você vai perder, porque maior é quem está conosco. Quando o mal, aleluia, tenta vir sobre nós, porque você sabe, irmãos, aleluia, você sabe disso, todos nós sabemos, aleluia, que o adversário ele vem para matar, roubar e destruir, é função dele, aleluia. E se nós demonstrar que nós estamos com medo com ele, você sabe, irmãos, aleluia, ele vem, ele pega, ele tenta te roubar mesmo. Mas uma coisa eu vou dizer para você, se você está, aleluia, firmado, aleluia, na palavra, diante de Jesus, aleluia, pode vir quem quiser, irmãos, aleluia. Você está firmado na presença de Jesus. Pode vir, aleluia, se levantar. Levantou para cair, irmão. É um vento, é um gigante, levantou porque, irmãos, aleluia, o que está comigo é maior, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, aleluia. E Ele livra, irmãos. Quando nós estamos, aleluia, passando pela prova, pelo vale, aleluia, Deus, Ele nos livra. Aleluia. Quantos vale, aleluia, nós não passamos. Ou quanto deserto, aleluia, você não passou. Aleluia. Quantas, aleluias, barreiras você encontrou pelo seu caminho, aleluia, mas você, aleluia, até tumbava para trás, mas você falava, o meu alvo é Jesus Cristo, aleluia. Minha irmã, aleluia, fica-te em paz, aleluia. Maior é quem está com você, filha, aleluia. Levanta quem quiser, aleluia. Pense o quem quiser, aleluia. Mas quem te escolheu foi o Criador do céu e da terra e da tua vida, mulher, aleluia. Ele manda lhe dizer, ainda essa semana, aleluia, Ele vai te surpreender com algo, aleluia, que tu pediu para Ele. Então levanta a tua cabeça, aleluia. Amados, meus queridos irmãos, aleluia. Nós temos que estar firme. Firme na presença de Jesus. Porque uma coisa eu vou dizer para os irmãos, aleluia, nós temos que parar para analisar de onde que Deus nos tirou e de onde que Deus nos colocou de hoje, aleluia. Tem tanta gente que a gente se encontra no nosso caminho e fala, aleluia, estou passando por isso, estou passando para aquilo, estou passando para... Olha, tanta dificuldade, aleluia, mas não quer vir buscar Jesus, não quer vir buscar a solução do problema, aleluia. Jesus fala, aleluia, para mim e para você, aleluia, a minha vontade, irmãos, aleluia, e de Deus também, aleluia, de estar aqui, irmãos, na presença de Jesus, todos os dias. Mas tem dias que não dá, irmãos. Vou falar uma coisa para os irmãos. Isso aqui. Hoje, lá no meu trabalho,
olha só, eu estava a semana inteira falando assim para minha esposa, falei assim, bem, eu vou na igreja quarta-feira. Aí ela pegou, ela falou assim, você vai? Vou. Tá bom. Aí quando foi hoje, irmãos, olha só, quando foi hoje, estava o caminhamento na igreja. Falei assim, eu vou na igreja, e Deus sabe de todas as coisas, viu, pastor? Falei assim, vou na igreja, hoje minha mente estava focada na igreja, vou na igreja. Aí no grupo que nós temos da fábrica, tá lá assim, ó. Fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal. 3 operador. Vai ficar fazendo hora hoje. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, não vou para a igreja hoje. E o meu nome estava lá. Meu nome estava lá, e de mais 2. Falei assim, não vou na igreja. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, me dá uma solução, eu quero ir na casa do Senhor hoje. Eu não fui todos esses dias, eu quero ir na casa do Senhor. Irmãos, aleluias, olha como que Deus é bom. Por isso que eu falo que Deus é bom todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Aí chegou o conferente meu, ele falou assim para mim, assim, irmão, que lá tudo eles chamam de irmão, você vai ficar de hora, né? Falei assim, tá lá no grupo, né? Você viu lá no grupo lá, né? Aí ele pegou, ele falou assim, então, tava conversando com o Denivaldo, que é o subvisor nosso lá, ele falou assim, ele vai precisar de 2 operadores. Eu falei assim, mas lá tava 3. Eu falei assim, então, de 2 operadores. Aí a próxima vez que precisar, você topa ficar? Falei assim, mas se topo, pode contar comigo. Aí ele falou assim, então beleza, então hoje você está liberado. Mas fica ciente que hora que ele precisar, você não pode falar não. Falei assim, de jeito nenhum, pode falar para ele que eu não vou falar não. Irmãos, eu agradeci tanto a Deus naquele momento, e peguei e vim embora. E quando eu peguei, né, vim com aquela fé tremenda, aí fui fazer essas correrias da São Caetano e tudo mais. Aí cheguei em casa, era quase umas 6 e pouquinho. Aí a minha esposa pegou e falou assim para mim assim, bem, hoje nós vamos fazer uma janta. Eu falei assim, vou na igreja. Não, bem, mas sabe o que eu ia falar com você? Pra gente comprar uma mistura. Eu falei assim, não, você pode comprar, mas que eu vou na igreja, eu vou. Amados, queridos irmãos, como Deus é bom conosco. E como Deus, aleluia, Ele ouve, aleluia, o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós achamos assim, Deus, Ele não ouve, Deus, Ele não escuta, mas eu... Não, irmãos, aleluia, jamais Deus é de esquecer de um filho seu. Nós podemos esquecer um do outro, mas Jesus não esquece de ninguém, irmãos. Que quando Ele fala, aleluia, que Ele quer abençoar, Ele o abençoa. Aleluias. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, aleluias, porque Deus hoje Ele me deu essa oportunidade, aleluia, de eu estar aqui junto com os irmãos, compartilhando essa linda palavra que Deus colocou no meu coração, para dizer para os irmãos, aleluia, que não temas, não precisa temer, compartilhando essa palavra, aleluia, dizendo para os irmãos que Deus é com você, que não é para você desistir dos seus planos, dos seus objetivos, porque Deus, Ele está no controle. E é por isso, irmãos, aleluia, que eu louvo a Deus, aleluia, porque Deus trouxe o meu filho para estar na minha casa, aleluia, e eu creio que em breve Ele estará aqui junto com os varões, porque eu creio, aleluia, que tudo que sai daqui de dentro tem poder, aleluia. Então, se você crê nisso, meu irmão, aleluia, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu oro, irmãos, aleluia, tanto pelo meu filho, aleluias. Eu oro mesmo, aleluias. E não é diferente, como eu oro pelo meu filho, como eu oro por vocês aqui, viu? Eu apresento vocês nas minhas orações, irmãos. Vocês não é esquecido jamais, aleluia, das minhas orações. Às vezes, irmãos, aleluia, não vem todos os nomes, mas eu falo, Senhor, eu abençoo aquela igreja, Jesus.
Porque aquela igreja foi a igreja que me colheu, que me tirou, aleluia, da dor de escravo, da garra de Satanás, aleluia, e me colocou de pé, aleluia. E eu estou aqui, irmãos, aleluia, para louvar e bem dizer como Deus é bom. Amém, meus irmãos? Dá mais uma linda salva de palmas, e essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus, amém?